Além essa que estava aqui na extremidade, nasceu já dentro dos princípios dessa igreja, ou seja, sua mãe e sua família. Ela é filha do Jesuíno e da Adelaide, para quem não sabe. As outras duas eu tive o privilégio de batizar há não muito tempo, juntamente com as suas respectivas mães. E é bom a gente ver esses talentos sendo usados para a honra e glória de Deus. I'm glad Andre is translating for our lady over there. I hope nobody else needs translation. Temos ali uma família bonita que entrou. Eu gostaria de ouvir os nomes, se possível, dali pra, da minha direita para a minha esquerda e da vossa esquerda para a vossa direita. Rodolfo, Adriana, Maria, João. Moram por aqui pela região? Waterboro. Que bom. Uma alegria ter vocês conosco. Muito obrigado pela honra da presença nesta manhã. Assim como estamos felizes de ter cada um dos demais aqui. E eu estou feliz de ver você aqui, mas preocupado em não ver alguns que aqui deveriam estar. Eu não vejo aqui esta manhã, por exemplo, a irmã Alicia, que sempre senta ali. A irmã Alice seguramente deve estar enferma, e eu acho que seria bom se a gente essa tarde puder dar uma chamadinha para ela, a fim de saber o que aconteceu. Eu não vejo aqui também Misi, ou seja, Artemisia, mas Artemisia é rica, está viajando, passeando por Cabo Verde, né? E é só para quem pode. Mas eu também não vejo aqui, deixa-me ver quem foi mais que passou pela... A Vilmar está trabalhando numa das Carolinas, não é verdade? Por isso ele não está aqui. Alguém falou aqui? A Fabiana não está aqui esta manhã, juntamente com a sua filhinha Brenda. Seria bom nós checarmos com a Fabiana. Também não estou vendo aqui esta manhã o Mauro, a Nara e os demais, porque, segundo me consta, eles estariam aqui. Talvez os planos foram mudados no último momento. Seria bom a gente deixá-los saber que a falta deles aqui é notada. Não vejo o Júnior também essa manhã. Penso que seria de grande importância nós deixarmos o Júnior saber que a falta dele aqui faz falta. Você sente falta de mais alguém? Michele e o Neemias. Teoricamente são membros dessa igreja, mas estão recebendo uma proposta mais tentadora de Seekonk e talvez estejam optando por estar lá. Nós oraremos para que eles sejam felizes. Quem mais falaram aí? Nádia, Luciana e Karina, possivelmente. Eu tô começando a ficar curioso para ir a Seekonk, ver o que eles estão oferecendo lá, viu? Tem alguma coisa muito tentadora, não é? Mas é bom, irmãos, deixarmos esses irmãos saber que a falta deles aqui foi sentida. Carol e Jeremias, entendeu? Se eles não quiserem, estão viajando, né? A Jeremias foi à Flórida, Elia, mas não foi. Ok, muito bom. Deixemos essas pessoas saberem que a falta deles aqui ainda faz falta. E só tem uma maneira de você não ser incomodado se você faltar aqui. É você pedir para tirar seu nome do livro da igreja, porque enquanto não tirar, nós somos responsáveis uns pelos outros. Deus perguntou a Caim onde é que estava o irmão dele. Na verdade, Deus continua pedindo a nós conta do nosso irmão. O tema para nossas considerações nessa manhã tem como título Um Clamor à Meia-Noite. E eu convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 11, versículos 5 até o versículo 7. Lucas, capítulo 11, versículos 5 até o verso 7, será o texto para nossas considerações nesta manhã. Lucas, capítulo 11, versículos 5 até o versículo 7. Na minha Bíblia eu leio assim, e antes de eu ler eu quero convidá-lo a curvar a fronte para fazermos uma curta prece. Obrigado, Pai, por esse privilégio, abrir a Tua palavra. Senhor, concede-nos uma mente também aberta para entendermos o que Tu nos tens a dizer nesta manhã. E que nosso coração seja moldável para que nós possamos não apenas entender, mas praticar. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Lucas 11, versículo 5, na minha Bíblia eu leio, disse-lhe também, qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães,
pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E se ele respondendo dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Queridos, nós conhecemos o contexto no qual está esse texto. Andre, if I'm going too fast, let me know, please. Just raise your hand and I'll slow down. At least I'll try. O contexto destas palavras são o seguinte, ou é o seguinte: Jesus quer nos ensinar com essa historinha, com essa parábola, a necessidade de nós sermos perseverantes na oração. Portanto, esse é o contexto. Agora eu vou pedir aos senhores licença para eu fazer uma aplicação secundária a esse texto, sem tirá-lo do contexto e sem ferir a sua mensagem. Eu quero fazer, como eu disse, uma aplicação secundária. E, irmãos, o incidente descrito aqui aconteceu à meia-noite, diz o verso 5. A cada momento que eu leio ou assisto os noticiários, eu percebo que nós estamos vivendo, literalmente, à meia-noite. Em termos morais e em termos espirituais, no planeta Terra. Estamos vivendo em completas trevas, em densa escuridão. E eu penso, queridos, que eu não estou só. O profeta Isaías já havia profetizado no capítulo 59, se você abrir comigo sua Bíblia em Isaías 59, versículo 9, você verá que o profeta Isaías, já nos seus dias, há quantos milênios atrás, disse o seguinte, inspirado por Deus, Isaías 59, verso 9, aqui o profeta diz assim, eu estou aguardando até que você encontre. Amém? A segunda parte do verso, o profeta diz, esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos como? Na escuridão. Isaías 59, 9. Ainda em Isaías capítulo 60, no versículo 2, queridos, notem o que volta a dizer o profeta. Isaías 60, verso 2. Porque eis que as trevas fizeram o que, irmãos? Oh, as trevas cobriram a terra, diz a minha versão, e a escuridão os povos. Irmãos, essa é a realidade do nosso planeta em termos sociais, em termos morais e em termos espirituais. Nós estamos vivendo na mais densa escuridão. No panorama internacional, as nações se veem engajadas numa colossal competição pela supremacia bélica. Eu observo, por exemplo, um país como a Rússia. É um país onde a miséria prevalece por todo lugar. Mas o capital operacional daquele país, quase na sua totalidade, é usado no poderio bélico da nação. Eles têm um tremendo armamento bélico, enquanto seus cidadãos estão padecendo de fome. Recentemente, o presidente da nação ordenou o abaixamento do valor da vodka. Vodka agora na Rússia está na promoção como nunca. Justo para que o povo fique anestesiado, entorpecido para não ver o que acontece. Os analistas políticos dizem que Vladimir Putin é uma cópia de Donald Trump. São de semelhante caráter, dizem, de semelhante perfil. Então eu já imagino. Sabem, duas grandes guerras mundiais foram deflagradas numa única geração, e dessas nuvens prenunciam a possibilidade de uma terceira. Essas nuvens nunca se dissipam, pelo contrário, se mostram cada vez mais tenebrosas, densas, intensas. É o Irã desenvolvendo, o seu potencial atômico, é a Coreia do Norte ameaçando a todo momento, enfim, há uma constante ameaça no ar. O homem agora possui armamentos nucleares, queridos, que podem, em fração de segundo, destruir as principais cidades do planeta. E, paralelo a isso, estão os conflitos tribais, os conflitos raciais, promovendo guerrilhas internas, onde, inexplicavelmente,
concidadãos se matam. E o que dizer ainda dos testes nucleares levados a efeito na terra e no mar de forma indiscriminada, poluindo e envenenando o meio ambiente no qual nós vivemos? Irmãos, esses assuntos não parecem perturbar o homem moderno, e há uma razão para isso. Sabem por quê, irmãos? Por que o homem se preocuparia? Afinal, o homem moderno tem à sua disposição a ciência. Por que se preocupar, então? Uma nova epidemia? Para que se preocupar? Afinal, a ciência pode nos livrar dela. Ninguém está tão preocupado com o Zika, porque é só uma questão de dias e estará sendo desenvolvido um tratamento eficaz e talvez a eliminação desse problema. Eu me lembro quando eu estava ainda morando no Texas e uma gripe suína ameaçava ali o México. Ela começou por ali, surgiu no México, e as autoridades sanitárias aqui dos Estados Unidos disseram numa entrevista: em 6 meses no máximo nós teremos desenvolvido a cura para esse mal. O homem moderno, irmãos, ele reverencia a ciência e idolatra a tecnologia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Engenharia da Marinha Americana adotou o seguinte lema: o difícil nós fazemos de imediato, o impossível toma-nos um pouco mais de tempo. Tal arrogância, queridos, leva o homem moderno a pensar que ele não precisa de Deus. E assim, gradualmente, Deus tem sido retirado do cenário humano. Em 1882, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em sua coleção The Gay Science, ou A Ciência do Prazer, ele escreveu God is tot, em alemão, ou seja, God is dead. Em inglês, Deus está morto. 1882. E esse conceito se popularizou de uma maneira tal que se espalhou pelo planeta como um vírus epidêmico. Um dia perguntaram a Billy Graham, quando ele estava no auge das suas campanhas evangelísticas, alguém o perguntou: Dr. Billy Graham, o senhor acredita que Deus morreu? E ele prontamente respondeu: não, eu acabei de conversar com ele. Sabem, amados, quando o homem se vê em tal situação, nós temos motivos para ficar preocupados. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1, do livro que leva o seu nome, ou seja, em Oséias 4:1, o profeta diz algo que eu gostaria de conferir com você. Poderia citar, mas eu prefiro que você abra comigo e veja. Oséias, eu sei, é um livro que você não usa muito, mas se você tem facilidade de achar Daniel, logo depois de Daniel, pronto, está Oséias. É o primeiro dos profetas menores. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Veja o que diz o profeta, queridos. É muito solene essa advertência. Essas palavras são de solenidade tal que nós não poderíamos deixar de mencioná-las. Oséias, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte. Tem as palavras iniciais, onde ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. E agora vem a parte que nos chama a atenção. Porque o Senhor tem o quê? O que é que diz na sua Bíblia? O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê, irmãos? Ele segue dizendo: porque não há verdade, nem amor. Uma outra versão diz: nem benignidade. E nem o que mais? Nem conhecimento de Deus. Irmãos, quando o homem se viu imerso nas mais densas trevas da limitação física e também material, a ciência brindou-lhe com o despertar da Revolução Industrial, promovendo-lhe assim o conforto físico e o bem-estar material. À meia-noite da ignorância intelectual, a ciência presenteou a humanidade, eu colocaria entre aspas, o presenteou com o raiar do período chamado Iluminismo. E à meia-noite das epidemias e doenças incuráveis que dizimavam as pessoas aos milhares, a ciência trouxe o radiante alvorecer da cirurgia, da anestesia, que até então não existia, o sanitarismo e medicamentos revolucionários, devolvendo assim a saúde às pessoas e esticando um pouco mais, elastecendo um pouco mais os seus dias de vida. E tudo isso fez com que o homem corresse para a ciência sempre que tivesse atormentado por problemas ameaçadores ou situações desafiadoras. Para que Deus? Nós temos a ciência. Chegamos, no entanto, a um ponto em que a própria ciência se vê impotente para oferecer qualquer ajuda à humanidade.
Sim, queridos, porque essa mesma ciência se vê perdida na meia-noite que envolve a nossa era. Na verdade, foi a própria ciência que produziu os instrumentos que hoje aterrorizam a humanidade, ou terroriza, eu não sei se essa é a palavra certa, a humanidade com a ameaça de um suicídio universal. Isso tem colocado, irmãos, o homem moderno na plena meia-noite da chamada ordem social dos nossos dias. E essa meia-noite exterior, que ameaça o homem coletivamente, ela é consequência de uma meia-noite interior que o homem experimenta a nível individual. Sim, é meia-noite na esfera psicológica do homem moderno, em todos os níveis e em todos os lugares. Fobias paralisadoras perseguem suas vítimas durante o dia e roubam-lhes o sono durante a noite. As densas nuvens da ansiedade e da depressão, queridos, cobrem os céus mentais do homem moderno, anuviando-lhe assim os horizontes e obstruindo-lhe a esperança. Queridos, nunca na história o homem se viu mergulhado em tantos distúrbios emocionais e mentais como hoje. Os hospitais para psicopatas, eles têm estado com a sua capacidade totalmente tomada, e os profissionais mais procurados hoje em dia são os psicólogos e os psicanalistas. Pregadores populares têm transformado seus púlpitos em verdadeiros divãs, oferecendo mensagens tranquilizadoras do tipo, basta o amor, não é isso? Como ser feliz, a arte de relaxar. Esses são os temas que predominam na maioria dos púlpitos onde se prega o que se chama de evangelho. Todos esses são sinais da meia-noite que entenebrece o íntimo da alma de homens e mulheres em todos os níveis da sociedade, meus irmãos. Mas não para aí, também é meia-noite no panorama moral e social dos nossos dias. Sabem, queridos, geralmente à meia-noite as cores tendem a perder a sua peculiaridade, não é assim? Se você estiver num ambiente escuro, e quanto mais densa a noite, e quando você chega à meia-noite, você vê que as cores elas se fundem e tudo que você tem é uma sombria e indefinida forma acinzentada. E de semelhante modo, na meia-noite social dos nossos dias, valores morais e princípios espirituais têm perdido a sua peculiar distinção, suas cores específicas e claras. Para o homem moderno, querido, certo e errado hoje é uma questão do que a maioria pensa. É uma questão de ponto de vista. Certo e errado hoje estão sujeitos a gostos, contragostos, hábitos e preferência das pessoas. E enquanto isso acontece lá fora é até compreensível, o perigo é quando isso começa a afetar a igreja de Deus. Sabe, irmãos, num processo quase inconsciente, nós temos aplicado a teoria da relatividade de Einstein, que se encaixa muito apropriadamente no mundo da física, mas não ao nosso universo moral e ético, porque aí é que as coisas complicam. E na meia-noite moral dos nossos dias não há nenhum problema em mentir, desde que você esteja mentindo por uma causa justa, ou desde que você faça isso com classe. Sim, não há problema nenhum em roubar, desde que você o faça com tamanha maestria que, se você for apanhado, possa apenas ser configurado como talvez um impulso cleptomaníaco, não é isso? Ou quem sabe uma apropriação indébita e não roubo, isso aí. A teoria darwinista, irmãos, da sobrevivência do mais forte, lamentavelmente tem sido adaptada no mundo moral para a sobrevivência do mais esperto ou do mais malandro. Esse é o mundo em que vivemos. E essa mentalidade tem produzido um trágico desmoronamento dos padrões morais e espirituais que regem a conduta humana. Irmãos, na parábola contada por Jesus, de onde extraímos o texto inicial, na profunda escuridão da meia-noite, ouve-se o som de alguém batendo à porta em busca de pão. Isso nos mostra, queridos, que felizmente nem tudo está perdido. Estamos vivendo num mundo em completas trevas espirituais, estamos. Mas em meio a essas densas trevas, há aqueles que estão batendo a porta em busca do pão espiritual.
E Deus está precisando de padeiros, queridos. A padaria tem pão sobrando, está faltando padeiro para entregar. Se você quiser se alistar, o salário é bom. É pago em ouro e depositado no banco onde a traça e a ferrugem não corroem. Há uma grande necessidade. A Bíblia nos diz que a seara está madura, queridos, mas os ceifeiros são poucos. Apesar de o presidente Barack Obama haver afirmado em diferentes ocasiões que essa nação não é uma nação cristã, os Estados Unidos continuam ainda, queridos, no topo da lista como o país de maior número de cristãos. 80% da população desse país ainda se considera cristã. Então, Mr. Obama, uma vez mais, está equivocado. São cerca de 227.590 milhões de habitantes, 227.590.000 cristãos nesse país, queridos. O Brasil vem em segundo lugar, segundo eu li. Claro que esses números dependem um pouco da fonte, mas apresentava essa fonte que o Brasil tem 180.770.000 cristãos. Mas quando o assunto é frequência à igreja, os Estados Unidos caem para 11º lugar. Apenas 44% da população cristã desse país atende regularmente aos serviços religiosos. Sabem, amados, nós temos que manter em mente uma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem crescido, pela graça de Deus, de uma forma nunca vista dantes, ou nunca dantes vista. Mas não nos esqueçamos, queridos, de que nem sempre crescimento numérico é sinônimo ou correspondente a crescimento espiritual. Eu tenho uma preocupação muito grande, queridos, em não queimar incenso no altar dos números. Eu tenho uma preocupação muito grande em não abraçar a vaidade de ter uma igreja grande. Eu prefiro ter uma grande igreja, mesmo composta de poucos membros, que ela seja uma grande igreja. É preferível a ter uma grande igreja. Igrejas cheias de pessoas vazias. E nós estamos vivendo numa época onde estamos açucarando o evangelho, estamos dando descontos em normas e princípios para termos a igreja cheia. Mas olha, irmãos, nós temos procurado não fazer promoção aqui, porque não há promoção no céu. O caminho que conduz aos céus, a Bíblia continua me dizendo que ele é estreito. A porta de entrada ali, me diz a Bíblia, que ela é apertada. E essa mesma Bíblia me diz que poucos passarão por ela. E olha, amados, a Bíblia não diz, mas eu imagino que deve ter uma roleta igual aquela de ônibus lá no Brasil, onde passa um por um, entende? E não dá para levar bagagem junto. Então, é necessário que nós entendamos, amados, que o Evangelho de Cristo continua sendo preto e branco. Não queiramos colori-lo para torná-lo interessante. Ele continua sendo natural, não queiramos adocicá-lo, porque ele perde todo o seu poder. Irmãos, pessoas sinceras estão em busca do pão espiritual. Estão batendo a porta, queridos. E eu quero dizer aos senhores que Jesus Cristo é esse pão. Jesus Cristo é o único capaz de alimentar nossas fomes espirituais. Jesus Cristo é o único capaz de nos atrair, queridos, e nos transformar. Ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Precisamos erguer a Cristo, queridos, em nossas vidas individuais. Precisamos erguer a Cristo em nossos lares através do culto familiar, que infelizmente em alguns casos já caiu no esquecimento, é coisa do passado, mas não pode. Precisamos eliminar, queridos, as distrações que temos dentro de casa, na forma da TV, na forma do computador, do iPad, do iPod, do iPhone, não sei das quantas mais. Precisamos dar tempo para, ai de mim. Nós precisamos ter tempo para cair aos pés do Salvador. E isso precisa ser a primeira coisa do nosso dia. Deus não aceita o segundo lugar, nem no tempo, nem no espaço. Precisamos buscá-lo primeiro, queridos. A minha Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho enfrentado uma batalha quando eu acordo, irmãos, entre ligar ou não ligar o celular.
E já por mais de uma vez eu peguei, depois, não posso. Primeiro eu vou ter meus momentos com Deus. Isso já depois da oração da madrugada. É quando você acorda de manhã para o dia. Primeiro Deus. Primeira oração. Agora eu vou tomar o meu tempo lendo a minha Bíblia. Vou tomar o meu tempo meditando, comungando com Deus. Aí sim, agora sim, eu posso pegar o celular. Vamos ver o que o meu dia me reserva. Entende? Porque às vezes a gente começa o dia já aqui, irmãos, olha. E no final do dia, a gente está cansado, como diz aquele cidadão, espandongado, e não produziu nada. Porque sem Deus é assim. O cristão lá do Congo, ele ora assim: Senhor, sê tu a agulha e eu a linha. Vai na frente que eu te seguirei. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos Deus atrás e nós vamos à frente, como se nós fôssemos a agulha. Você sabe como esse negócio de agulha funciona, não é? Se você já costurou alguma vez com a mão, né? Eu me lembro no meu tempo de colégio interno, eu com 13 anos tentando costurar uma bainha de uma calça jeans, e quando chegava na dobra do jeans para enfiar a agulha, eu não tinha o negócio que chamavam de didal, eu não tinha aquele treco, enfiava a agulha, ela não ia. Então eu só espetava a agulha ali, procurava a quina de uma mesa e empurrava o tecido contra ela. E aí ela passava. Mas depois que a agulha passa, é difícil a linha passar? Ou vai fácil? Sabem, nós precisamos colocar Cristo à nossa frente, queridos. Ele, Deus, é a agulha. Ele vai à frente, ele abre as portas. Ele fala isso através do profeta Isaías. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Você conhece o texto, não conhece? Esse é um dos textos mais lindos que eu encontro nas Escrituras, queridos, e tão útil, apropriado para os dias em que nós vivemos, dias de dificuldades que se montam e remontam, e nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor e permitir que Ele vá à nossa frente, queridos, abrindo as portas, quebrando as barreiras, destruindo os ferrolhos de bronze. Capítulo 45 de Isaías, versículo 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Irmãos, que Deus maravilhoso. Eu irei adiante de ti. Queridos, coloquemos a Deus na frente e não tenhamos medo do que possa vir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Eu me lembro de quando um dia Herodes mandou prender a Pedro, no capítulo 12 de Atos, não é verdade? Pedro estava ali na prisão, mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava fazendo o que a igreja sabia fazer naqueles dias. E o que a igreja fazia naqueles dias, queridos? Se você vê o verso 5, lá diz que a igreja orava sem cessar. E de repente as portas da prisão se abriram, cumprindo-se a promessa de Deus. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meus queridos. Lamentavelmente, nossa visão é que saiu de foco. Nós estamos colocando nossa visão em coisas e em pessoas, ao invés de colocá-la em Deus. Nós estamos tentando resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Não, deixa comigo que eu dou um jeitinho, eu resolvo. E aí está o nosso grande engano. Nosso grande engano é querer manufaturar resultados. Nosso grande engano é querer orquestrar a saída para nossas dificuldades, queridos. Se nós tão somente nos lançássemos nos braços do Senhor e disséssemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Quanto estresse seria aliviado de nossas mentes. Quanta paz nós teríamos ao deitar. O salmista diz: eu deito e logo pego no sono, porque tu cuidas de mim. Irmãos, se nós repousarmos confiantes no Senhor, nós teremos o que Deus sempre quis nos dar: qualidade de vida. Eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida de que maneira? Em abundância. Ele não nos dá porque nós fechamos as portas. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa é a gente confiar em Deus, depender de Deus. Sabem, queridos, se nós voltarmos ao texto inicial de Lucas 11, versículo 7, nós vemos qual foi a resposta dada por aquele indivíduo, à porta do qual o outro batia. Lucas 11, versículo 7, diz que aquele indivíduo, respondendo dentro de casa, disse: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Em outras palavras, queridos, aquele indivíduo estava dizendo: não mexa na minha zona de conforto, não me atrapalhe.
Sabe, irmãos, nós poderíamos utilizar a figura desse indivíduo batendo a porta para ilustrar os milhões que padecem de fome espiritual nesse planeta. O profeta Joel, no livro que leva o seu nome, Joel 3, verso 14, ali o profeta, queridos, descreve a situação em que se encontra a humanidade, se encontrava nos seus dias e se encontra ainda hoje. Joel capítulo 3, 14, ele diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, diz o profeta. E essa é a situação, queridos. Hoje, multidões estão no vale da decisão, precisando tão somente de alguém que diga: decida por Cristo. Precisando somente de alguém que diga: o caminho é esse. Porque o inimigo, sabendo dessas multidões no vale da decisão, queridos, ele contra-ataca, fazendo também que se multipliquem as religiões, seitas e ensinamentos por aí que se dizem religiosos. E aí a multidão fica confusa. Por isso Deus te chama para erguer o estandarte da verdade e dizer: aqui está, esse é o caminho, andai nele. Mas para que nós possamos orientar a outros o caminho e pedir a outros que andem nele, nós precisamos andar nele. E minha pergunta é: estamos nós andando? Porque é muito fácil, queridos, termos aparência de cristãos fervorosos e fiéis dessa porta para dentro. O assunto é quando passamos dessa porta para fora. O problema é quando nos reunimos para almoçar já com alguns grupinhos e aí já saem os comentários sobre o sermão, sobre a igreja, sobre como estava vestida a irmã fulana, como é que estava vestido o irmão Beltrano, como cantou o irmão fulano, como tocou, e aí já começa. E o diabo já faz a sua festa logo aí, em muito almoço de adventista. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Por que é que nós não temos a coragem de dizer: peraí, esse assunto aqui não? Especialmente se você for o dono da casa. Por que não ter a honradez de dizer: não, esse assunto aqui não, crítica aqui dentro da minha casa não. Muito menos contra a menina dos olhos de Deus, que é essa igreja. Não é perfeita. Não é perfeita, mas ela pertence a um Deus perfeito. Entende? Então, amados, cuidado. O que é feito aqui à frente não é feito para você. Você não tem o direito de criticar. Porque tudo que foi feito aqui foi feito para Deus. Deixa que Ele julgue. Deixa que Ele resolva. A nós, líderes, compete filtrar o que vem aqui à frente. Compete nos filtrar. Entende? E eu sei que alguns não gostam desse filtro. Às vezes nos trazem algumas situações. Essa semana eu me vi numa situação assim. Pastor, nós queremos fazer isso, mas já compramos tudo e está tudo pronto. O que é que o senhor acha? Que tal? E ao comparar o isso que ia ser feito, não dá, não pode ser. Apesar de já ter comprado tudo e feito tudo, não vai ser. Você já sabe o que acontece. Inimizade na bandeja. Fazer o quê, queridos? Felizmente Deus não chama nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum servo seu para ser candidato a nenhum cargo de simpatia. Deus nos chama para cumprir uma missão. E essa missão é espinhosa. Que coisa difícil é lidar com o ser humano. Eu, durante toda a minha juventude, eu lidei com animais. Eu trabalhava no colégio, no interno, trabalhava no curral. Em Petrópolis nós tínhamos um curral enorme, onde tínhamos gado leiteiro de raça, e cada cocheira tinha o nome da vaca correspondente. E nós tirávamos todas para limparmos aquilo depois de uma noite, que elas ficavam ali em regime de confinamento. Lavávamos, limpávamos, botávamos ração nova, e aí abríamos a cancela, né, os portões. E olha, quisera eu ter filmado, naquela época nem existia filmadora, né, Marcinha? Marcinha era minha colega daquele tempo. Mas a gente abria e o gado entrava, queridos. Cada uma ia para a plaquinha, parecia até que sabia ler. Cada uma ia para a sua cocheira. E eu achava interessante, aqui era a última, ela ia lá para o fim. E ela tinha fome, todas estavam com fome. Mas ia até o final e entrava. Que coisa linda mexer com gado. Entende? Ou mexer com o ser humano é mais complicado. Eu vi meu irmão na última vez que eu fui ao Brasil, o meu irmão com todo carinho aplicando vacina nas vacas para melhorar a saúde. Levava cada coisa
cada cabeçada. Eu dizia, uau, ele quer ajudar, mas o que ele leva em troco? Mas eu falei, mas não é diferente na minha igreja? Entende? O pessoal lá só tem, né, a ferradura um pouco brilhando, mas é mais ou menos isso. Porém, queridos, é isso. Se você é líder na causa de Deus, esteja pronto. Por isso, George Moore, um escritor do século passado, ele disse que todo líder cristão tem que ter a humildade de um cordeiro, a paciência de um jumento e a pele de um rinoceronte. Se você não tem essas qualidades, você não pode ser um líder na causa de Deus. Você tem que ter a humildade de um cordeiro, a paciência de um jumento e a pele de um rinoceronte. Aguarde as farpas, as furadas, que elas virão. Não se amofine. Siga avante. Sabem, queridos, Cristo tem uma missão para a sua igreja. E essa missão é ide. Essa é a grande comissão. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que nós tiramos o C dessa palavra e sobrou a grande omissão. Nós somos omissos. Temos sido omissos. Mas antes de Jesus nos dizer ide, ele nos diz vinde. Antes de Jesus dizer ide, ele diz ficai aqui, até que do alto recebais poder. E só então ele diz ide. Nosso problema às vezes é que nós estamos indo sem ter vindo. Nós estamos indo sem ter ficado. E por isso nossos resultados são tão funestos. Nós estamos indo, irmãos, vazios, e do nada não se tira nada. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. Precisamos pedir a Ele que nos faça sensíveis ao pecado e a tudo que é errado. Hoje o que eu vejo são pessoas tentando justificar o pecado, no mínimo, tentar explicá-lo. Quando você tenta explicar o seu erro, você já está tentando justificá-lo. Não tem explicação, eu errei, ponto final. Não tente explicá-lo, que você já estará tentando justificá-lo. E cada vez que você justifica o erro, você condena a Deus. Porque se o erro está certo, Deus está errado, em ter o padrão tão rigoroso. Então, é melhor não entrar por aí. Às vezes nós levantamos na igreja e cantamos, né? Tem um lindo hino do nosso cenário que eu gosto muito, 303, que diz: a todo lugar eu irei. Não é assim? Com Jesus, seguindo sua lei, do céu eu terei. Olha que hino lindo, gostoso de cantar. Mas eu pergunto, e você vai mesmo? Vai mesmo? Quantas pessoas você está estudando a Bíblia com? Me diz. Não precisa dizer, claro, só pense. Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia? Eu te desafio, em nome do Senhor, a fazer o teste. Pega 5 pessoas, ore por elas, mas ore mesmo. E diga, Senhor, me ajude a trabalhar com essas 5 pessoas. E quando você tiver a primeira oportunidade, se uma delas se chama Leno, você diz, Leno é seu colega de trabalho. Leno, olha, eu estou orando por você todos os dias. Leno vai tomar um choque, orando por mim? Estou orando por você. Sabe? Sempre com uma oportunidade. O Leno está lá muito atarefado e você tem ajuda o Leno lá em alguma coisa. Irmãos, nós temos feito assim. Na minha vizinhança ali, nós temos alguns vizinhos muito queridos. E tem um vizinho especial que todos os outros vizinhos dizem que ele é esquisito. Esse vizinho é esquisito. E eu tenho procurado tirar a neve do driveway do vizinho esquisito sempre que eu posso. Antes dele tirar. Eu vou lá e tiro. Entende? De quando em quando minha esposa leva algo lá para a esposa do vizinho esquisito. E sabe o que a gente descobriu? Que de esquisito ele não tem nada. É gente boa. Esse é o problema. A gente às vezes se isola e julga o outro como esquisito, queridos. Sabe, chegue sem preconceito, esqueça o que os outros te disseram. Lembre-se, nunca julgue um homem pelo que os outros dizem dele. Julgue-o pelo que ele diz dos outros. Quantas vezes a gente julga as pessoas pelo que os outros dizem dela? Julgue-a pelo que ela diz dos outros. Quando você conversar com alguém que começar a com a vida de alguém, abra o olho, aí está o perigo. Entende? Não julgue a pessoa da qual ele está falando. Julgue quem está falando. Isso é fácil, porque é perigoso, esse negócio é perigoso. Quem fala de você para mim, fala de mim para você. Isso é uma lei infalível como a aritmética do 2 e 2 são 4. Irmãos, na sua infinita misericórdia, Deus tem enviado a bater à nossa porta pessoas muito preciosas à sua vista. E a minha pergunta é, o que estamos nós fazendo? O ano de 2016
foi escolhido pela União do Atlântico como o ano para evangelizarmos a Grande Boston. E esse evangelismo para toda a Grande Boston é chamado Compassion Boston. Agora vejam, queridos, como é essa igreja. Nós nos reunimos ano passado, no início do ano, alguns líderes das duas conferências e alguns pastores, para decidirmos esse projeto e o tema do projeto Compassion Boston. Esse ano, a obra no Brasil, na divisão sul-americana, decide intitular a Semana de Evangelismo, Semana Santa. Quem lembra qual é o título? Compaixão. Compaixão. Por que isso, queridos? A gente aqui na América do Norte decide um negócio, lá na América do Sul decidem. Sabe como é que eu vejo isso? O mesmo Espírito guiando essa igreja. Sabem? Eu estava montando o programa nosso para esse ano, em novembro do ano passado, eu já estava rascunhando o programa do ano, porque a gente chega a dezembro, já tem um programa até, a gente chega a janeiro, a gente já tem um programa das igrejas até dezembro. E nós temos aqui, se você não sabia. E quando eu estava fazendo esse programa, eu botei no calendário dos dias 4 a 13 de março, eu coloquei no nosso calendário. E hoje eu estarei entregando uma cópia desse calendário porque eu mandei via e-mail, mas eu acho que alguns caíram no meio do trajeto, caiu e não chegou lá. Então, caiu no meio. Então, eu mandei para a secretária e pedi que ela copiasse para eu entregar nas mãos dos anciãos, para que ninguém diga eu não recebi. Mas nós separamos do dia 4 até o dia 13 de março como sendo os dias para nós dedicarmos à oração. 10 dias de oração. E o Brasil está agora fazendo 10 dias de oração. Eu não sabia do calendário da igreja no Brasil. Se eu soubesse, eu até tinha movido um pouquinho antes para a gente pegar a carona. Mas vejam como Deus dirige essa igreja. Irmãos, se nós quisermos ter êxito no que quer que façamos para Deus, comecemos de joelhos. Porque tudo que nasce de joelhos, nasce para ficar de pé. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos, queridos, porque ninguém tropeça quando está de joelhos. Eu nunca vi alguém caindo porque estava de joelhos. Sabe, precisamos dobrar mais os nossos joelhos, precisamos nos... Eu estou falando aqui, claro, espiritualmente, eu sei que você tem alguma limitação física, não tem... Ore sentado, ore deitado, ore de cabeça para baixo, mas ore, ore. Agora, se você pode dobrar o seu joelho, a melhor posição ainda é essa. Ore. Você sai por aí, você encontra muçulmano que abre uma flanelinha no chão ali, não importa onde ele esteja, começa a bater a cabeça no chão, porque deu hora de orar. Ele só procura ficar na direção de Meca. E por que nós, quando oramos em público, a gente fica esfregando o olho para ninguém saber que a gente está orando? Já viu o adventista orar num restaurante? É uma coisa engraçada. Ele fica assim, ele está orando, é para ninguém saber. Por quê, irmãos? Por que não orar? Qual o problema? Deixe o mundo saber de que lado você está. Não estamos falando de nenhuma atitude fanática de agora levantar a mão também e gritar. Não, não. Mas ore. Que os outros saibam que você está orando. Seu esposo não pertence à mesma fé que você, não professa a mesma fé. Ore para que seu marido te veja orando. Sua esposa, ore para que sua esposa te veja orando. Seus filhos, deixa seus filhos te flagrarem orando. Eles vão passar a ter um respeito e uma admiração por você ainda maiores. Deixe seus filhos te flagrarem orando e você verá a diferença na sua relação. Mas, sobretudo, que Deus te flagre orando sempre. Queridos, nós separamos no nosso calendário também o dia 12 de março como um dia para jejum e oração em prol da semana de evangelismo, que será a semana da compaixão, que será nos dias 19 a 26 de março. Por isso eu te convido, já faça planos desde agora para você se unir a nós nessa corrente de oração. Vamos, queridos, botar o nosso joelho no chão. Deus tem uma tarefa para nós na cidade de Taunton. Ele poderia mandar suas legiões de anjos cumprirem essa missão, mas ele preferiu contar com você e comigo. Estamos em densas trevas espirituais, queridos, mas pessoas estão batendo à nossa porta desesperadamente pedindo pelo pão espiritual. Tenhamos o que oferecer. E não ofereça pão
velho, guardado, endurecido, não. Ofereça o pão quentinho. Para ele estar quentinho, você tem que estar com ele sempre à mão. Você tem que estar sempre atualizado. Faça isso. Porque fazendo isso, você salvará tanto aos outros, como diz Paulo a Timóteo, quanto a si mesmo. O primeiro beneficiado sou eu. O primeiro beneficiado é você. Irmãos, é verdade que estamos em plena meia-noite de trevas morais e espirituais nesse planeta, mas no seu lar pode raiar a luz, a intensa luz da graça de Deus. Só você poderá dar o clique para acender essa luz espiritual. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Eu não gostaria de terminar essa mensagem e a gente saísse daí sem... Eu gostaria de que a gente tomasse um compromisso agora, fizesse um compromisso com Deus, não com o pastor, quem sou eu? Mas com Deus. Senhor, me dê forças. Eu preciso, Senhor, acender essa luz lá dentro de casa. A luz lá anda meio apagada. Você sabe como é que você sabe que a luz está meio apagada em sua casa? Como é que você se relacionou com a sua esposa essa semana? Com que tom de voz você falou com ela? Especialmente na hora da crise, porque falar com a mulher quando você está querendo, né, isso aí é coisa fácil. Mas eu quero saber na hora da crise, com que palavras você se dirige ao seu cônjuge, mulher ou esposo? Com que tom de voz? Com que grau de respeito? Porque Sara chamava Abraão como? Alguém se lembra? Meu Senhor. Sabe? Respeito. Não estou com isso, não distorça o que estamos querendo dizer. Mas é importante que a esposa tenha respeito pelo marido e é importante que o marido tenha respeito pela esposa. Nossos filhos precisam ver isso em nós, para que eles se respeitem mutuamente e nos respeitem. Minha grande preocupação hoje é ver uma classe de crianças que não mais respeita os pais. Me preocupa essas crianças que fazem cara feia e os pais amarelam. Me preocupa. O que será esse planeta amanhã? Mas isso é outra história. Minha pergunta hoje é: temos nós temor de Deus em casa? Há religião em nossos lares, ou tudo que nós temos é esse conta-gota aqui a cada sábado? Porque alguns de nós vivemos desse conta-gota. E por isso a gente vai na igreja e diz, não gostei muito não, porque a gente está procurando Red Bull espiritual. Então, onde é que o louvorzão é mais animado? Porque eu quero sair de lá para cima. Você sai cheio de adrenalina e pensa que saiu cheio do Espírito Santo. Entende? Então, vamos numa base diária buscar a Deus, porque aí quando nós chegarmos aqui, irmãos, tudo que acontecer aqui vai nos encantar. A gente vai dizer, uau, porque a gente está em sintonia com Deus. Vai nos agradar tudo. E a vida espiritual vai passar a ser um prazer. Vir à igreja para nós será como era para Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vai chegar aqui com o rosto brilhando de alegria. Estou na casa do meu Pai. Queridos, eu quero orar por cada um dos senhores, porque antes de tudo a oração é por mim mesmo. Mas eu fico com medo de pedir você para se levantar, porque você poderá ser tentado a levantar só porque alguém levantou. A gente é assim. Eu sou assim. Você poderá ser tentado a levantar, deixa eu levantar, senão o pastor vai pensar, o negócio está feio ali. Então você vai levantar só para fazer... Não, e por isso eu estou com medo de pedir você para levantar. Ou para ajoelhar, que dá no mesmo, entende? Mas mesmo eu com medo, tem gente que já se levantou. Mas eu quero convidar você, não necessariamente você precisa ficar de pé. Se você não quiser, você pode falar com Deus no coração e se propor aí a dizer, Senhor. A vantagem de ficar de pé é só uma, queridos, que o diabo fica sabendo. Que quando você propõe no coração, o diabo não está sabendo. Mas quando você fica de pé, diz, perdi a batalha. Entendeu? Então, é importante que você defina isso com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Eu não quero, irmãos, chegar perto do céu. Eu quero entrar. E se você também deseja entrar, e para isso você deseja realinhar sua vida hoje, por que não fazê-lo, Sônia? Pastor, tem aqui os materiais para iniciar a tarde de família. O senhor está a dizer.
Olha aí, Sônia, ela estava preparando uma cesta para o altar da família. Então, a partir de agora, nós não apenas vamos dar a cesta de frutas, mas também a cesta do alimento sólido, espiritualmente falando, para a família que receber durante aquela semana. Vai ter a meditação, vai ter a Bíblia, vai ter a lição. A meditação não, o livro Lar Adventista. Amém? Olha só, a Bíblia já tem em casa. Eu quero orar por você e com você. E eu vou ficar de joelho. Você não precisa se não quiser, mas eu aqui quero ajoelhar-me para reconsagrar minha vida a Deus e pedir a bênção dele sobre mim, minha família e sobre você e sua família. Senhor amado, muito obrigado por tu nos haveres trazido aqui. Pai, eu precisava dessa mensagem. E tu sabes como eu precisava. Pai, eu preciso apertar o cinto, eu preciso, Pai, redirecionar minhas prioridades e dar a Ti, de maneira indiscutível e indisputável, o primeiro lugar. Senhor, aqui estão filhos Teus, fiéis, determinados a fazer o mesmo, e eu Te agradeço por isso, porque isso nos dá a certeza de que essa igreja tem futuro, Senhor. Pai, nós queremos evangelizar a cidade de Boston, mas de que nos adiantaria evangelizar Boston se nós não estamos evangelizados? Por isso, ajuda-nos a evangelizar primeiramente a nós mesmos, estudando a Tua palavra, tendo comunhão contigo. Nos ajude, Pai, a abrir essa esfera para o círculo da nossa família. Ajuda-nos a evangelizar os que estão próximos de nós. E assim como uma pedrinha que cai num lago tranquilo, que essa esfera vá se abrindo até alcançar a grande Boston e os confins da terra. Mas que tudo comece em mim, que tudo comece em cada coração aqui presente e que se lança aos Teus pés nesse momento. Senhor, aceita-nos como estamos. Tu és o único que podes nos transformar e nos colocar na posição onde Tu queres que estejamos. Ajuda-nos tão somente a, como diz Paulo, a sermos cooperadores Teus. Ajuda-nos a cooperar contigo no processo, Senhor. Nós Te suplicamos, toma a nossa frágil mão e conduze-nos na Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.